Maria Teresa Nogueira Pinto é filha de Jaime Nogueira Pinto e de Maria José Nogueira Pinto, já falecida. É mestra em Relações Internacionais pela Universidade Católica e doutorada em Estudos sobre Globalização pela Universidade Nova, sendo analista de Geopolítica na plataforma Geopolitical Intelligence Service. Investigadora e professora universitária, participa com frequência em think tanks e outras organizações da sociedade civil. É casada, mãe de 3 filhos e na sua vida pessoal dá muita importância ao legado familiar e ao que ele pode representar na forma como se cresce e como se decide o que fazer com a vida. E é por aqui mesmo que vou começar. Olá, Teresa Nogueira Pinto, muito obrigada por ter vindo. Vou começar por isto porque sei que dá muito valor, atribui importância ao legado que podemos dizer moral, intelectual, político, espiritual, que pode vir da cultura da casa. Portanto, pergunto, antes de detalharmos o seu próprio legado, considera-se o produto de um determinado legado, ou seja, teria sido a mesma sem tudo o que veio de casa? Olá, Maria João, obrigada pelo convite. Não teria. Ou seja, nesse sentido é um legado que é um legado formativo e é muito o legado de uma casa que é um espírito também, num certo sentido de pertença e de tribo, que acaba por ser muito formativo em vários aspectos, no aspecto político. Por exemplo, o crescer... em vários aspectos. Político, espiritual, mental, intelectual, cultural. Certo, mas tudo radicado na ideia de que quem me passou esse legado recebeu também um legado. Então acho que há aqui uma ideia que é, no fundo, nós fazemos parte de uma empreitada coletiva, não é? E, portanto, nesse sentido foi sempre o sentir que fazia parte de um todo, não ser um todo à parte, mas com uma enorme liberdade e o privilégio que é crescer numa casa que tem uma alma, não é? Que é mais do que paredes. Que foi muito, muito, muito o meu caso. É engraçado porque disse a palavra privilégio e a minha pergunta, já esta a seguir, era se nesse sentido, em tudo o que disse, a sua herança foi, antes do mais, um privilégio. Há heranças de várias natureza e podem até não ser um privilégio, ser apenas uma herança. Começou por ser um privilégio e daí derivou a importância daquilo que representou. É absolutamente um privilégio. E numa coisa que é engraçada, muitas vezes as pessoas perguntam-me, às vezes a medo, sem saber, é filha de... e sempre, independentemente de onde venham politicamente, profissionalmente, etc., sempre com uma enorme ternura e uma enorme simpatia. Portanto, logo aí se vê claro, que o que deixaram foi uma coisa boa, e uma coisa boa reconhecida por várias pessoas. Isso é muito comovente, não é? Isso é uma enorme responsabilidade, porque... mas um legado é antes de mais uma responsabilidade. O legado é antes de mais uma responsabilidade, exatamente. E eu não gosto muito, ou seja, eu acho que nós hoje em dia vivemos muito obcecados com a ideia do privilégio, um bocadinho como se fosse uma espécie de pecado original. Não era nada nesse sentido. Eu sei que a João não estava a dizer nesse sentido, eu sei. Mas também acho que é muito importante reconhecer o privilégio e de um legado que eu acho também é um legado curioso, que é, e pensando aqui concretamente no caso da minha mãe e do meu pai, da minha mãe e do meu pai, o legado de pessoas que também tiveram do lado de lá. E isso faz alguma diferença, ou seja, que pela sua vida e também por uma... O que é o lado de lá, neste caso? O lado de lá, neste caso, é por decidirem ser consequentes com as suas convicções, terem passado por experiências, o exílio, etc., que à partida não seriam previsíveis, sim, claro, expectáveis. Não prováveis, sim. E eu acho que isso, e também há alguma, uma palavra também está muito na moda, mas há alguma diversidade de backgrounds, se a Maria João quiser, e uma enorme liberdade, quer dizer, nos livros que se lia, nas conversas que tínhamos, etc. E tudo isso dar-nos a imaginação moral e sociológica de pensar, nós estamos onde estamos, mas podíamos perfeitamente estar do lado de lá. E que eu nunca estive, não é? E à partida, no meu tempo de vida, não me será dada essa aprovação de ter que me exilar ou o que seja. Caso gostava de ter a coragem de fazer o mesmo se isso acontecesse, mas à partida não há de acontecer. Mas acho que o grande legado é esse. E se eu tivesse do lado lá, eu era capaz
de não pôr as minhas convicções no bolso, de tomar decisões que foram decisões difíceis, quando a minha mãe decidiu acompanhar o meu pai, etc. Portanto, acho que há um legado, ou seja, há um legado de uma casa que é mais do que paredes, do à vontade, com livros, com pessoas completamente diferentes, do discutirmos ideias. Gerações transversais também. Gerações transversais. Um legado que eu gosto muito também de sublinhar, que é um legado fortíssimo no feminino. Que também acho que é um... Já vou depois especificamente, concretamente, a falar do seu pai e da sua mãe, mas porque é que disse já aqui 2 vezes que a palavra privilégio está muito na moda? Primeiro, com que sentido disse? Se foi com uma ironia quase sardónica ou se foi com quê? Porque é que a palavra privilégio está na moda? Ou seja, Ou em que sentido é que está na moda? Hoje há muito a ideia do privilégio, quer dizer, nós não escolhemos as circunstâncias em que nascemos, não é? E a ideia do privilégio é como se fosse uma espécie de pecado original, dependendo de como se entende esse privilégio. Agora, eu fui uma privilegiada numa série de coisas, mas, por exemplo, e penso muito isso em relação também aos meus filhos e a estas gerações, não é? E sobrinhos, etc. O privilégio que é, para nós, a regra era estarmos os 5 sentados à mesa à hora de jantar. E a exceção era não estarmos. Claro. Estar cada um para o seu lado ou não estar. Os 5, vocês, os 5, a família irmãos, nuclear, com a coisa sim, maravilhosa que era também muitas vezes estarmos todos na família mais alargada. Isso é um enorme privilégio, o privilégio de ter sido uma coisa que também me parece muito importante, que foi absolutamente formativa, parece-me que de nós todos, que é a confiança. E a confiança é uma coisa muito difícil. Os pais hoje, aquela coisa dos pais helicóptero, não mexe, também não te sei o que é magoas. os pais helicóptero. Os pais helicóptero é aquela ideia de estarem sempre a gravitar à volta dos filhos, antecipando frustrações, perigos, contrariedades, fazerem uma espécie de microgestão das agendas. Consigo, Nada tanto quanto disso julgo passou. saber. Era uma liberdade enorme, mas ao mesmo tempo um enorme cuidado e atenção nas coisas que eram realmente importantes. E saber distinguir o que é realmente importante e o que não é... Ou seja, eu cresci nessa ideia e as mães, a minha mãe sobretudo, ninguém sabe melhor do que as nossas mães as nossas fraquezas e as nossas fortalezas, não é? E portanto tem um grande cuidado na forma como nos educou emocionalmente. Isso é um grande cuidado. E daí veio a confiança de que falou. E eu acho que daí vem a confiança. Quando é que se apercebeu, com que idade, no fim da infância, embora não muito elaboradamente, ou na adolescência, de tudo isso, de que isso ia desaguar num privilégio? Empregando agora a palavra muito a propósito. Fui-me apercebendo por uma coisa, que era nada daquilo era aborrecido ou maçador. Ou seja, nós ouvíamos as coisas mais curiosas, mesmo da vida profissional dos meus pais, daquilo que gravitava à nossa volta, do que nos era dado a conhecer, a ver, a pensar, as discussões, etc. E eu comecei a perceber o espanto. O espanto é uma coisa tão importante. O espanto, que é uma coisa muito Isso muito é que eu acho um importante. privilégio, é as pessoas serem tocadas quase pelo dom, ou pela faculdade, ou pela possibilidade de se espantarem. De nos espantarmos. E isso foi-nos muito dado, o espantar nas coisas pequenas também. O espantar Exato, com um claro. mergulho de mar, com um copo de vinho, com Exatamente, uma piada que não se está à espera. E com as coisas grandes também, naturalmente, que nos espantam sempre. Não, claro. Não, infelizmente não temos que medir, nem que estar Exato. atentos ao pequeno ou ao grande, mas sim ao próprio espanto. Exatamente. Olhando para si, para aquilo que faz e que representa, parece, mas justamente parece, você é que dirá, ter herdado sobretudo o lado intelectual do seu pai, os livros, as ideias, o discorrer sobre elas, o escrever, a universidade onde dá aulas, ou seja, o pensar e o ensinar mais que o fazer e o concretizar. Sim, muito mais. A minha mãe era uma fazedora. A minha mãe era uma fazedora. Ela dizia muito uma frase que eu tenho ideia que ela dizia, que eu ouvia muito do pai dela, que era fazer o que se deve e estar no que se faz. Mais devagar. Fazer o que se deve e estar no que se faz. Como regra, como bom princípio. Fazermos a cada momento aquilo que devemos e estar naquilo que estamos a fazer. Mas a minha mãe era uma fazedora. Ela gostava de empreitadas. Mas agora, sim, eu sei, mas eu gostava de separar aqui. Agora estamos a falar do seu pai.
Portanto, nesse sentido, você não sai tanto à sua mãe, sai ao seu pai. Muito mais ao meu pai. Ou seja, eu acho que do ponto de vista de perfil, um espírito mais contemplativo, se calhar, menos atento ao detalhe, ao fazer e ao executar, e mais contemplativo e especulativo, e isso foi muito também uma coisa que eu acho que nesse aspecto sai muito mais a ele, ao meu pai. Os interesses, as ideias, as conversas, etc. E continua a conversar muito com ele? Continuamos a conversar imenso, e sempre uma coisa muito divertida, que são conversas. Eu lembro-me quando andava no liceu e tinha um teste de história. Era boa aluna. Eu achava que era ótima, mas outro dia estava a ver as notas e não era má, mas também não era assim tão excepcional. Não era o que pensava que era. Não, fui melhorando com o tempo. E na universidade? Na universidade já era bastante melhor, e portanto, depois, ainda bem, depois para ir para a academia. Mas eu lembro-me que ia perguntar, tinha um teste de filosofia ou de história, e pensava, vou perguntar isto ao meu pai, que ele é capaz de saber. E ele estava no escritório a escrever, e invariavelmente eram 1h30 em que passávamos da Revolução Francesa para o Império Romano, e eu saía de lá com uma pilha de livros, e pronto, e depois muito, ou seja, sempre nos dispersámos muito, mas acho que numa grande cumplicidade também, e aprendi imenso com ele dessas coisas, de pensar filosoficamente um bocadinho também. Acha que os seus irmãos, o Eduardo e a Catarina, mais velhos que a Teresa, se eu estivesse aqui a falar com eles, a conversa não era de maneira nenhuma a mesma, porque as pessoas são o que são, têm a sua natureza, a sua personalidade, etc. Mas que podem ter sido tão sensíveis a esse tipo de legado que explicou tão bem, ou menos. Não estou a pedir para medirmos ou pesarmos, porque não é o caso, mas no fundo está-me a falar de uma forma tão interessante e tão rica de tudo o que recebeu. Eles terão apanhado o mesmo, ou cada um apanhou de sua maneira e em alturas diferentes, porque fazem diferenças de idades? Acho que apanhámos o mesmo. Há uma semente comum. Há uma claro. semente comum. Há uma coisa que é um facto, mas que me comove sempre pensar nos irmãos que é que partilharam 9 meses um outro. Não ao mesmo tempo, se forem gêmeos é ao mesmo tempo, mas claro, que a primeira casa é uma casa comum. Pois às vezes as casas deixam de ser comuns. Mas eu acho que no nosso caso, por exemplo, a questão da confiança, e de um património emocional, e dessa tentativa, falhando naturalmente muitas vezes, mas de tentar sempre perceber o que é realmente importante. Acho que isso ficou muito nos três. E não apenas na família nuclear, mas num legado mais alargado, que nós vivemos com idades diferentes, também é muito engraçado. Pois claro, por isso foi um pouco por causa disso que eu fiz a pergunta. Sim, mas como é que cada um recebe conforme a sua idade e a relação com os irmãos. Mas onde é que nós vemos que isso é comum? É muito engraçado, e até é comovente, que é nas novas gerações. Nós já não somos das gerações mais novas, já temos filhos. A forma como há uma enorme cumplicidade entre os três, porque os mais novos querem saber histórias da avó, da bisa, do Campo Grande, etc. E a nossa cumplicidade a contar um bocadinho, não é uma manta de retalhos, mas cada um a partir daquilo que foi para ele próprio, exatamente. A sua mãe, Maria José Nogueira Pinto, conciliava o pensamento com a ação e a elaboração intelectual com a realização. Ainda há pouco você dizia que tinha herdado mais do seu pai a sua forma de ser e de estar. Mas de uma forma igualmente convicta nestas duas faces da mesma moeda. O pensar, o processo decisório, a preparação da decisão e a sua concretização. Exatamente. Ou seja, enraizado em convicções muito profundas e absolutamente inflexíveis nesse sentido, mas sempre orientada para o fazer, e o fazer, eu acho também uma coisa. Ou seja, a noção que é, nós temos que viver o tempo que nos é dado viver, e portanto sem grandes contemplações nostálgicas, não é? Há aqui uma empreitada e é para fazer, a realidade é o que é, não é? Portanto nós fazemos montar equipas, fazer coisas, e fazer também de uma maneira, nesse aspecto eu acho que de conservar, ou seja, de perceber o que é que há de importante nas instituições por onde passou, a Santa Casa da Misericórdia, a Maternidade Alfredo da Costa. O que é que há aqui que é preciso conservar? Lá está, um legado.
e onde é que é preciso reformar e mudar para as pessoas, não é? Ou seja, não deitar tudo fora. Não deitar tudo fora. Que é uma coisa muito portuguesa, que desde os governos às instituições, às empresas, às vezes, começa-se tudo desde o princípio, como se não houvesse nada para trás. Como se não houvesse nada para trás. Portanto, o conservar nesse sentido, perceber em cada momento o que é que se tem absolutamente que guardar e de que é que se deve abrir mão para melhorar as coisas para as pessoas. E muito um sentido de proximidade. Eu acho que a minha mãe divertia-se a pensar em coisas de gestão hospitalar e de gestão social, etc. Portanto, era muito prática. Como é que acha que a parte de Portugal, ele teve um currículo tão diverso, apesar de tudo acolheu tantas solicitações de natureza diversa, como é que ela acha que no caso de ser recordada, é recordada? Como uma fazedora, como uma política, como uma eu acho que há social. 3 dimensões. Uma fazedora e, sobretudo, nas pessoas que tocou diretamente fazendo, que foram muitas, porque a Santa Casa da Misericórdia, por exemplo, era um mundo. Depois, uma mulher que nunca pôs no bolso as convicções. Isso é uma questão importante. Sim, já mencionou, sim. E depois acho que muito lembrada também pela maneira como quando ficou doente e depois. Sim, isso também acho que isso em si foi um legado também. Juntou-se ao... Sim, e foi um legado que teve talvez qualquer coisa de exemplar ou de, sim. Assim, de digno, e portanto voltamos ao privilégio. Ainda bem que teve o pai e a mãe que teve, que a casa que você diz que não foram só paredes, os seus irmãos, tudo isso. Eu gosto que se fale nisto porque eu própria escolhi esta série pela importância que eu também atribuo à responsabilidade de um legado. Não começou nada connosco, nós apenas prosseguimos algo que alguém abriu não sei há quanto tempo atrás de nós. E eu queria saber se também herdou, apesar de ir mais uma vez à sua mãe, mas é por causa do feminino e do feminista, também herdou da sua mãe o preferir ou ser naturalmente mais feminina que feminista? Acho que sim, acho que herdei isso e sobretudo herdei isso daquilo que vivi e que via, ou seja, eu sempre vi mulheres fortíssimas que nunca se emanciparam da sua condição feminina. Por exemplo? As mulheres com quem eu cresci. Sim. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós hoje vivemos, temos muita angústia, mas em que há esta ideia de que uma mulher empoderada e emancipada é uma mulher que se emancipa da sua condição feminina. Eu cresci a ver... É um equívoco, não é? É um equívoco com um enorme custo para as mulheres. Porque a maior parte das mulheres que gosta de ter filhos, de cuidar dos filhos, da sua feminilidade, e vê-se confrontada com a necessidade de se mas também tornar gosta de outras masculina. coisas. Pois, com certeza, mas elas são... Ou seja, eu digo isto porquê? Porque eu lembro-me perfeitamente das memórias que eu mais tenho é a minha mãe a fazer listas de emendas ao domingo à noite, numas agendinhas da Telva, com flores muito femininas. Portanto, sempre houve essa cumplicidade feminina com mulheres que geriam equipas, que tinham vida pública ou não tinham vida pública, mas eram mulheres fortes, não é? E acho que há muito essa ideia de que nós precisamos de anular um feminino para uma afirmação que é um absurdo. E há um cuidado que é um cuidado feminino, só feminino. Eu lembro-me que a Maria de Lourdes Pintacilgo dizia uma frase, utilizava um verbo para falar das mulheres que eu achava interessantíssimo, que é o cuidar. Sim. As mulheres cuidam, antes do mais cuidam. Eu nunca mais me esqueci desta frase, me é permitido, enfim, este desabafo, este programa não é sobre mim, mas é uma coisa que inclusivamente, é um verbo que inclusivamente me tem guiado, o cuidar e o estar atento a que posso cuidar. Exatamente. E julgo que isso também se prende com este distingo entre o feminista, o ser-se feminista ou ser-se feminino. E também o ver os homens como complementares, não é? Como, claro. Não como uma ameaça. Sim, uma ameaça, sim. Agora, gostava de lhe perguntar o seguinte. Li já sobre coisas que escreveu e tenho a noção que a Teresa
acha que se vive hoje, em Portugal, na Europa, no mundo, uma sensação, nos Estados Unidos, já lá vamos, de fim de ciclo. E vou começar por uma citação sua que diz assim: no sistema internacional o mundo reconfigura-se e é provável que os anos da hegemonia americana já tenham ficado para trás. Eu gostava de parar aqui, não só na hegemonia americana a ficar para trás, mas o que é o fim de um ciclo, ou o que é que ditou, no seu ver, o fim deste ciclo? Acho que é um conjunto de mudanças muito aceleradas que nós não conseguimos assimilar. Ou seja, há uma angústia. Eu estava a ver um número que me impressionou outro dia. Portugal, um número, esbarrei com um número que é Portugal nos países da OCDE. Portugal é o segundo país onde mais se consomem antidepressivos. Mas em toda a OCDE cresceu muito significativamente. Cresceu muito, sim, sabe-se isso. E isso diz-nos alguma coisa de uma certa angústia coletiva. Depois tem a ver também com questões de polarização, etc. Mas que resultam, parece-me, de nós nos divorciarmos cada vez mais de significado. Ou seja, nós vivemos num tempo muito acelerado em que nos vamos divorciando de significado, e houve mudanças, quer dizer, nas últimas 7 décadas, desde os anos 60, uma série de mudanças alucinantes, e neste momento parece-me que é uma fase talvez exatamente de fim de ciclo. Nós não sabemos bem o que é que se segue, mas sabemos que há aqui um modelo que parece estar cultural, moral e politicamente exausto. Nesse sentido é um tempo muito delicado, parece-me. Sim, é com certeza. E porque nunca se sabe o que é que o fim de um ciclo origina. Portanto, é uma mistura de inquietação, de procura, de falta de chão debaixo dos pés. Normalmente o fim do ciclo arrasta as referências que se têm, que se usavam nesse ciclo. Exatamente, ou seja, é exatamente essa falta de chão, a erosão de um chão comum. E por isso são tempos em que me parece que a questão do legado é ainda mais importante, porque há uma geração, as gerações abaixo, é preciso passar-lhes algumas referências. Nós partimos do pressuposto, vivemos num presentismo. Olhamos para o passado como se fosse uma coisa retrógrada, onde nada de bom se pode ir buscar. Depois também não pensamos muito no futuro. Vivemos num repentismo. Num presentismo. Presentismo, sim. Ou seja, sim, vivemos como se o tempo se esgotasse no presente. Ninguém fala muito no passado, porque achamos sempre que era uma coisa opressora e etc. Mas também ninguém fala muito no futuro, não é? Eu ouvi um político porque não europeu... sabem do que é... O que é que será o futuro? Exatamente. Que dizia: eu governo a pensar no país que vou deixar aos meus netos. E eu achei interessantíssimo, pensei, quase ninguém pode pensar nisso, não é? Não falamos nem de um bem comum hoje, nem da ideia de legado para o futuro. Estamos muito atomizados num presentismo. E por isso é importante fazer aqui uma ponte, não é? Eu acho que isso é a grande inquietação deste tempo. O que é que acha que produziu o fim do ciclo? Ou seja, houve algum elemento tóxico, houve árvores que apodreceram, houve o quê? Acho que houve talvez duas coisas importantes. Houve uma atomização. O que é que isto quer? Ou seja, nós sermos cada vez mais pessoas sozinhas, da família, de já não haver das paróquias, quer dizer, as famílias, as paróquias, os bairros, aquelas coisas que antes há muito tempo, não é? Sim. Existiam, um sentido de comunidade. Há coisas que não duram sempre. Mas por isso, o que é que se segue depois, não é? Por exemplo, como é que as pessoas vão morrer? Vão morrer sozinhas? Cada vez menos pessoas que tenham família, a quem ligar, etc. O sentido de comunidade que existia. O sentido de comunidade, e que em Portugal, apesar de tudo, vai resistindo. Também, eu acho, para a nossa matriz cristã, também por sermos um país pobre, de certa forma, resiste essa ideia de uma certa de respostas de comunidade. Mas isso faz muita falta. Porque a dificuldade une as pessoas. Sim. E, portanto, nesse sentido, não direi pobre, mas modesto, ou pelo menos... com dificuldades, essas dificuldades geram a procura da própria comunidade. Exatamente. E o que é que... mas isso, só isso, que não é pouco, pode explicar a força que tem de um tsunami, de um fim de um ciclo, mesmo que ele morra devagarinho. A segunda coisa, eu acho que é uma perda de significado. Em que sentido? Se Maria vão pensar, nós hoje em dia discutimos apaixonadamente
política, mas se nós estamos a dar significado diferente aos mesmos conceitos, ou seja, as mesmas pessoas podem estar a defender e a mobilizar uma bandeira de liberdade ou de justiça, ou o que seja, mas nós damos significados completamente diferentes a isso. E isso leva a essa erosão do chão comum. Nós já não damos o mesmo significado às coisas. E, portanto, torna-se muito difícil mantermos-nos como uma comunidade. Não é? Portanto, isso também tem a ver com a tal atomização. Mas de uma certa forma não terá sido sempre assim, dar significados diferentes às coisas, às vezes as comunidades morrerem para tornarem a ressuscitar sob outra forma. Certo, mas eu acho que até... Ou estamos perante uma coisa completamente nova. Só nova porque não a conhecemos, mas provavelmente não será nova. Não, eu acho que nós estamos perante uma coisa completamente velha. Ou seja, eu acho que é a modernidade que morre agora, Sim. que já dura há muitos séculos e que está agora, não se consegue reinventar. Porque os períodos também se sucedem, não é? Sim. E esta atomização é uma coisa que vem... E esta ideia de angústia, de... Acha que Portugal é um país angustiado? Acho que Portugal é um país angustiado, mas nós temos muito isso, está no ESA, está no Portugal Centavos do Pessoa, essa ideia da crise como a nossa, parte da nossa identidade. Está até no fado, de uma certa maneira. Está até no fado, exatamente. O decadentismo. O decadentismo, exatamente. Uma melancolia que parece impossibilitar tudo. Sim. Mas acho que há uma coisa que se agravou e que me parece também ser uma das causas desta angústia, que tem a ver com a rapidíssima deterioração das elites políticas, culturais, académicas. Houve etc. uma deteriorização, estou de acordo consigo que houve. Porquê? Não sei, isso parece-me ser a pergunta de $1 milhão, mas parece-me que é evidente que houve, ou seja, nós encontramos lideranças muito mais fortes há 30, 40, 50 anos, 20 anos, 10 anos, e neste momento, quer dizer, nós vemos a forma como se discute política, os fatores que suscitam interesse ou desinteresse. São episódios. Espuma dos dias. Ninguém tem coragem, por exemplo, nós falamos em reformas, mas ninguém tem coragem de perguntar reformar o quê e para quê? Para quem? Para que país? Que país somos nós? País somos nós? Pergunto. Não sei, eu acho que é. Ou seja, nós temos um passado e uma identidade muito forte para trás. Não sei se conseguimos pensar em nós como mais do que uma massa de átomos para o futuro. E isso parece-me ser o grande desafio do nosso tempo. É nós conseguirmos repensarmos-nos, reorganizarmos-nos, criarmos um chão comum como país. Tem um olhar neste momento desiludido ou desapontado com Portugal? Não, eu costumo dizer, eu às vezes parece que antecipo o apocalipse em cada esquina, mas não é verdade. Eu sou muito... Não é nada uma pessoa de chorar sob o leite derramado. Não. Nem uma passadista. Não, às vezes gosto de falar com grande drama, mas é uma questão de forma, não é uma questão de substância. Eu sou muito otimista, eu tenho o enorme privilégio de trabalhar muito com gente nova, dar aulas a gente nova e também de poder fazer aquilo que eu gosto de chamar, que é uma coisa diferente e que não se pode misturar combate cultural com gente nova. São duas coisas diferentes, mas é um enorme privilégio e fico muito otimista quando vejo essas gerações, porque acho que há ali uma diferença, há ali uma consciência de que as fórmulas anteriores estão gastas e há uma procura de significado. Não sei em que é que vai desembocar, mas eu sou otimista quando olho para essas gerações. Que idade dá aulas de quê, concretamente, e a que idades? Dou aulas muito na área de ciência política. Sim, claro. e a alunos de 18, 19, 20 anos, portanto, nos primeiros anos da universidade. Tem a noção que pode haver uma geração, mesmo que ainda não no palco ou de uma forma muito, muito clara para o comum dos portugueses, uma geração a interessar-se a sério pela política? Tenho. Acho que estas gerações são muito politizadas e eu comparo muito com a minha geração. Na minha geração, nós também apanhámos com a Troika, na altura em que entrámos no mercado de trabalho, etc. Mas a minha geração é uma geração muito marcada pela conveniência. Não somos uma geração muito marcada pelas causas, pela politização, etc. São ou não? Não somos. Acho que é a última geração antes desta mudança grande que nós estamos a ver acontecer do ponto de vista político. Estas gerações mais novas contestam, ou seja, nós voltamos a ter
grandes debates políticos. O que é uma comunidade política? O que é uma mulher? No meu tempo não se discutia isto, quer dizer, discutia-se impostos e claro. a diferença entre esquerda e direita era marginal. A entrada na universidade, na União Europeia e o Euro. Sim, éramos muito mais, a ideia era que tínhamos de tratar da nossa vida, não que seja mau tratar da nossa vida, mas estas gerações, até porque se calhar não têm grandes perspectivas de uma vida para tratar, têm condições ainda mais, obviamente, difíceis, são gerações mais acordadas. A propósito de gerações, também escreveu um dia que as velhas gerações portuguesas, quer à direita, quer à esquerda, veem a política pelas lentes de abril. O que eu lhe pergunto é, elas veem pelas lentes de abril ou veem pelas lentes da democracia, do sistema em que vivemos, do sistema político? Eu acho, ou seja, a maneira como a nossa democracia nasce, marca, e é natural que marque. Se nós olharmos para os países na Europa de Leste, acontece exatamente o contrário. São democracias que nascem em resposta ao comunismo, aqui nascem em resposta ao Estado Novo, e é um regime nacionalista, conservador e autoritário. Mas isso marcou muito os espaços da esquerda e da direita e os significados da esquerda e da direita. E eu acho que as gerações anteriores ainda estão muito presas a isso. As gerações mais novas, nascidas depois do 25 de Abril, já não têm nem esse saudosismo que caracteriza alguma direita, nem o trauma que caracteriza a maior parte da direita, que acha que tem que pedir desculpa porque tem o pecado original do Estado Novo. Portanto, acho que nós nos libertamos um bocadinho. Ainda há uma direita que tem o pecado original do Estado Novo. Acho que o que aconteceu, que é natural que tenha acontecido, é que o regime nasce um bocadinho à esquerda e há um pensamento hegemónico, isto é absolutamente inegável, que me parece que começa a mudar agora, mas há um pensamento hegemónico, que não quer dizer que seja maioritário, mas é hegemónico, que é à esquerda. Ou seja, soa melhor se eu dissesse coisas mais progressistas, soaria melhor do que se disser coisas mais conservadoras. Mas soaria melhor a quem? Não sabemos. Sabemos que os meios de comunicação social, a chamada cultura, etc., o pensamento, é muito uma reprodução de um conjunto de chavões que são chavões mais depressa do progressismo de esquerda do que propriamente. As posições conservadoras são posições com muito pouco palco, por exemplo. Isso sabe-se nas universidades, nos mídia, etc. 5 décadas envolvidas do tal 25 de Abril, nós assistimos, e aqui eu estou absolutamente de acordo, também com uma coisa que vi que tinha escrito, que é o colapso das instituições. Eu não sei se eu empregaria um verbo tão forte como colapsar, mas há um enfraquecimento e uma debilidade e uma quase liquescência, no fundo um colapso das instituições. Também porquê? Porque está tudo relacionado. Acho que está tudo relacionado e a ideia é um bocadinho como é que nós vamos reparar as instituições, não é? E que caminho é que se tem que fazer. E com quem? E com quem, exatamente, e com quem. A questão das lideranças, das elites é uma questão muito importante. Quer dizer, nós nunca nos livramos das elites, é um bocadinho como a morte e os impostos. É uma ilusão achar que nos livramos disso e, portanto, é preciso termos elites que sejam melhores e não piores. Mas não acha que tradicionalmente as elites portuguesas foram fracas, são fracas? Historicamente. Acho que talvez haja muito aquela tentação, lá está, também está no essa de copiar as modas, os afrancesados, exatamente, importar tudo, agora curtinho nas mangas. Depois é a música, é o isto, o aquilo, outro. Mas com algumas defesas, eu vejo, porque é uma área que me interessa muito, porque é onde eu também trabalho, do ponto de vista da academia, por exemplo, nós preservámos-nos muito em Portugal. Nós, nas universidades portuguesas, ainda se pensa, ainda se procura em liberdade a verdade, um bocadinho. Absolutamente, sim. Mas as universidades americanas transformaram-se numa espécie de comícios de ensandecimento coletivo. Algumas universidades da Ivy League, inclusivamente, em algumas áreas, para ser totalmente em algumas justo, áreas, exatamente, sim. Nas ciências humanas, designadamente. E, portanto, nesse sentido, eu não sou assim tão pessimista em relação porque acha que ao nosso país. Que vai haver um virar de página e que talvez haja gente para saber virar essa página, é isso? Sim, e acho que temos um certo bom senso
Não sei se será os grandes costumes ou não, diz que os grandes costumes é um mito e que tem que ser a Eu Primeira acho que República para perceber que é um mito Não, e absoluto. nem vale a pena, eu acho que é um mito do cur, não vale a pena ir sequer à Primeira República. Mas acho que temos uma certa razoabilidade que nos faz não cair nos excessos que nós vemos acontecer tanto no resto do mundo ocidental, por assim dizer. Ou em Espanha, nem vou mais longe, a olhar para a Espanha e nós percebemos os excessos de lado a lado são muito maiores, não é? Aliás, a Espanha não se dá suficiente importância aqui entre nós ao que se passa em Espanha. De um ponto de vista mediático, é uma coisa que sempre me confunde. E eu vou bastante à Espanha, estive lá agora recentemente 2 vezes e vejo de facto, é uma espécie de abismo, não sei explicar, não tem nada a ver connosco, e não vejo isso muito referido. Fala-se mais depressa do Macron, que não tem interesse nenhum, acho eu, e não do que está a acontecer em Espanha, que é uma coisa muito interessante. Nunca teve a tentação, estamos mesmo no fim, da intervenção política ativa, de integrar um partido para ir ser eleita deputada, de trabalhar partidariamente, ou sei lá, de poder ser convidada para um governo, não sei, dirigir uma instituição? Não, nunca tive essa tentação, porque aquilo que me entusiasma mesmo é fazê-lo do ponto de vista das ideias e de tentar, em alguns espaços públicos, defender ideias que estão muito subrepresentadas do ponto de vista de quem as defenda. Por exemplo, as questões da vida, as causas da vida, uma causa importante, a ideia de reabilitar um bocadinho a ideia do conservadorismo, que é sempre associada assim a uma coisa... Sim, ainda é, sim. Protofascista. Não exageremos. Não, mas não é... Agora começa a mudar, mas acho que é importante também haver pessoas livres da política e dos partidos que a política sempre representa. E para estarem... Não quer dizer que um dia... Para estarem numa espécie de camarote a pensar e a discutir. Sim, mas grande camarote. Exatamente. Sim. E não me levo tão a sério que acho que na política fizesse diferença. Não é uma questão de se levar a sério. De facto, não há aí uma vocação política, porque senão estaria lá. É evidente. Até agora não há sentido. Pois. Não sentiu exatamente. Mas um dia, se a convidassem para fazer política ativa, fosse em que figurino fosse? Se me convidassem no tempo e para aquilo que eu sentisse que podia de facto fazer alguma coisa, sim. Mas teria que ser circunstâncias muito específicas, eu acho. E eu gosto muito do que faço, portanto, há aqui um custo de oportunidade. É uma pessoa... Eu gosto imenso de ouvir... gosto muito do que faço. Teresa Nogueira Pinto, eu como também gosto muito do que faço, gostei muito de conversar consigo, agradeço-lhe muito ter vindo. Obrigada, Maria João.